Muy buenas noches o buenas tardes, amigos, hermanos. Muito boa noite ou boa tarde, amigos, irmãos. Es para mí una bendición grande É para estar mim uma con bênção ustedes grande en esta estar com ocasión vocês nesta ocasião para para con compartilhar com ustedes vocês uns momentos ao redor del tema, do tema O Poder do Sétimo Selo, para lo cual vamos a leer para o qual vamos ler en Apocalipsis em capítulo Apocalipse capítulo 24, versos 30 al 31, versículos donde 30 ao dice, 31, onde diz: e o capítulo 8, E o capítulo 8, versículo 1 ao 5 de Apocalipse, onde diz também sobre o sétimo selo, onde nos fala do sétimo selo. Vamos ler primeiro São Mateus 24, verso 30 São Mateus 24, versículo 30 ao 31, onde diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E Apocalipse capítulo 8, Apocalipse capítulo 8, versículo do 1 ao 5 diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Qual é o mistério contido neste sétimo selo, que quando foi aberto no céu causou silêncio como por meia hora? O mistério contido neste sétimo selo é o mistério da segunda vinda de Cristo. E agora, este mistério da segunda vinda de Cristo para o último tempo será o mistério que Cristo estará cumprindo no meio da sua igreja, realizando a sua vinda, e para compreender o que será a sua vinda no último dia, temos primeiramente que compreender o que foi a sua vinda 2000 anos atrás, para o qual vamos ler em Malaquias capítulo 3, primeiramente, onde nos diz o profeta Malaquias o que seria a vinda do Messias no meio do povo hebreu. Capítulo 3 de Malaquias diz: Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem está falando aqui? Está falando aqui Deus. O anjo do pacto está falando aqui, diz: De repente virá ao seu templo, Senhor, a quem buscais. E quem virá? Depois que tiver enviado o seu mensageiro preparando-lhe o caminho, qual foi João Batista, em seguida virá o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Esse anjo do pacto que apareceu ao profeta Moisés naquela chama de fogo e disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é quem virá conforme a esta profecia. Ele vem.
disse Jehová de los o Senhor ejércitos. dos exércitos. ¿Quién? El ángel Quem? del pacto, O a anjo quien do vosotros pacto a buscáis. quem vós He aquí desejais. viene, Ele ha vem, dicho Jehová diz o de los Senhor ejércitos. dos exércitos. E E agora, como viria o anjo do pacto, o anjo do Senhor no meio do povo hebreu? Para o qual primeiro enviaria um precursor, uma pessoa, um profeta, preparando-lhe o caminho, o qual foi João Batista, o qual veio com espírito e virtude de Elias, conforme as palavras do arcanjo Gabriel ao seu pai Zacarias, o sacerdote Zacarias. Esse homem que viria com espírito e virtude de Elias nasceria de Zacarias e sua esposa Isabel, e seria profeta de Deus, e seria quem precursaria a primeira vinda de Cristo, seria quem viria clamando no deserto e preparando o caminho ao Senhor. Em seguida, quando esteve sobre a terra, Jesus falando dele, no capítulo 11 de São Mateus, versículos 9 em diante, diz: Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: Adiante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, faz-se violência ao reino dos céus, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. O Elias que havia de vir preparando o caminho ao Senhor. Quem é? É João Batista preparando o caminho a Cristo em sua primeira vinda. E agora, no capítulo 17 de São Mateus, quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, do versículo 10 ao 13, encontramos os discípulos falando com Jesus sobre a vinda de Elias e perguntam: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Pois eles tinham visto Elias e também Moisés no Monte da Transfiguração, e agora, quando descem do Monte da Transfiguração, perguntam a Jesus. Capítulo 17, versículo 10 ao 13. Os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto está falando de Elias vindo no fim do tempo. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Agora vejam como aqui Jesus fala do Elias que tem que vir nesse tempo e o aplica a quem? A João Batista. João Batista foi esse Elias que tinha que vir nesse tempo, preparando o caminho ao Senhor. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Por isso é que quando perguntam a João quem ele é, ele dá testemunho de quem ele é. Vejam vocês, em São João capítulo 1, versículo do 1 ao 15 diz, capítulo 1, versículo 14 ao 15 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era Deus feito homem, encarnado no meio do povo hebreu. Isso era a manifestação de Deus em Jesus Cristo, a palavra, o verbo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor vindo, vestido de carne humana. João testifica a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim tem a primazia, porque foi primeiro do que eu. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai é quem o revelou.
Este foi o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar o cadarço das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, ou seja, que estava anunciando que depois dele viria um homem, um varão, o qual é antes de mim, porque era primeiro do que eu não conhecia, mas para que fosse manifestado a Israel vim, por isso batizando com água. Então João testificou dizendo: e viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Agora vejam vocês tudo o que aconteceu naqueles dias e vejam vocês como João Batista esteve precursando a vinda de um varão, de um homem que viria depois dele, o qual seria quem os batizaria com o Espírito Santo e fogo. João veio batizando em água, mas anunciando outro homem que viria depois dele. O qual seria quem? O Verbo, a palavra encarnado, a palavra encarnada em um homem, ou seja, o anjo do pacto, encarnado em um homem daquele tempo que nasceria no meio do povo hebreu. Mas nesse homem estaria o Verbo, a palavra encarnada naquele tempo. Ou seja, que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estaria manifestado em carne humana, nesse véu de carne chamado Jesus de Nazaré. Deus vestido de carne humana, assim como cada um de vocês está vestido de carne humana. Tiram o corpo de carne e desaparece dessa dimensão terrena. Vai viver no paraíso, mas aqui já não vive nessa dimensão. Já não está vivendo se lhe tirarem o véu de carne. E agora vejam vocês, Deus veio viver no meio dos seres humanos, já não somente em espírito, mas em carne também, no véu de carne chamado Jesus. Ele esteve manifestado de era em era e de dispensação em dispensação, em cada mensageiro que ele enviou. E esse foi o véu de carne temporário que Deus usou, o anjo do pacto usou, em sua manifestação em cada era. Mas quando veio manifestado em carne humana na pessoa de Jesus, veio manifestado em toda a sua plenitude. Por isso pôde realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. Veio em um corpo sem pecado e por isso pôde oferecer esse seu corpo em sacrifício vivo para salvação de todos os filhos e filhas de Deus. Nenhum outro corpo podia ser oferecido em sacrifício diante de Deus para assim solucionar o problema do pecado.
Por isso, nenhum dos profetas que vieram antes de Jesus pôde ser sacrificado na cruz do Calvário para tirar nossos pecados, porque essa mesma pessoa, cada um dos mensageiros antes de Jesus, vinham em corpos mortais corruptíveis, temporários e contaminados com o pecado, porque vieram todos em um corpo que veio por meio da união de um homem e de uma mulher. Por isso diz a Escritura que em seguida Jesus veio à terra, mas vejam vocês, veio como? Em um corpo criado por Deus no ventre de Maria. Fez sombra o Espírito Santo sobre Maria e aí foi que se realizou o milagre da criação desse corpo, criando uma célula de vida no ventre de Maria, a qual se multiplicou célula sobre célula. E agora, vejam vocês, Levi estava nos lombos de quem? De Abraão. Quando Abraão dizimou a Melquisedeque, como estava nos lombos de Abraão? Pois estava nos lombos de Abraão na forma de um gene, de um espermatozoide. Não estava o corpo inteiro, assim como depois estava na terra, mas que estava aí em genes ou espermatozoides que se multiplicaria e produziria esse corpo. Mas lembrem que aí está tudo, mas em forma microscópica, e assim também vejam vocês, nós estávamos em Deus desde antes da fundação do mundo. Em seguida, depois, quando Deus criou seu corpo teofânico da sexta dimensão, ali estava nosso corpo teofânico, nesse corpo teofânico. E não somente nosso corpo teofânico, mas toda a criação estava nesse corpo. Por isso é que diz a Escritura que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas São Paulo dá mais detalhes e também São João. São João, por exemplo, dá detalhes sobre a criação, diz no capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no versículo 14 de São João, capítulo 1, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora vejam vocês, quem foi que criou todas as coisas? O Criador de toda a criação, quem foi? O Verbo, que estava com Deus e era quem? Deus. E em seguida se fez carne, e o Verbo que estava com Deus e era Deus, em seguida no Novo Testamento é quem? Jesus Cristo. O Verbo encarnado é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso ele podia dizer: antes que Abraão nascesse, eu sou. Podia dizer: Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E diz-lhe: não tem 50 anos? E dizes que viu Abraão? Ele disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. E João Batista diz: quem vem depois de mim é antes de mim, ou seja, antes que eu. E não somente é antes de João Batista, mas que também é antes de Abraão, e não somente antes de Abraão, mas antes de Adão também. Por quê? Porque ele é o Criador dos céus e da terra, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o qual estava no seu corpo teofânico da sexta dimensão, criando todas as coisas. E depois veio à terra em carne humana, em um véu de carne, chamado Jesus de Nazaré. E por isso vocês o encontram tendo autoridade sobre toda a criação. Quando houve necessidade de pão e peixes para os que tinham fome e estavam escutando a sua palavra, e já tinham 3 dias escutando a Jesus, ou seja, tinha uma campanha de 3 dias, já tinham 3 dias nessa campanha,
se acabou o alimento Y e los discípulos os le dicen a discípulos disseram a Jesus, es bueno que ya é bom que toda esta já gente toda essa gente se vaya antes se vá antes que escureça, porque já está declinando el día. Está declinando o dia, está O sea, caindo o dia, ou seja, já já havia chegado tinha chegado o dia às 3 da tarde, daí em diante, vocês podem ver que o dia, o sol vai caindo e começa a cair e a cair o sol, até que chega a escurecer e já sair à noite. E mais naqueles tempos, que não tinham as facilidades que temos na atualidade. E os burros não têm holofotes, faróis para iluminar o caminho. E assim, nessa condição, pois não é bom estar viajando. E Jesus diz aos seus discípulos, eles dizem, é bom que se vão pelas cidades e comprem alimentos para eles mesmos, ou seja, que cubram seus próprios gastos, vão e comprem alimento. Jesus lhes disse, não tem necessidade de irem, dá-lhe vós de comer. Tremenda situação para os discípulos. Dizem, nós aqui não temos nada. E ainda, se fôssemos comprar pão, disseram uma quantidade, com tal quantidade não daria para tantas pessoas. Em uma ocasião, houve umas 5.000 pessoas, e em outra ocasião, 4.000 pessoas. E isso é sem contar as crianças e as mulheres. E tem crianças que comem mais que os mais velhos. E também mulheres. Assim que, não são os homens que comem muito, mas muitas vezes, as mulheres, algumas vezes, dizem, não, mas sim, somente come um pouquinho e o resto do dia que estiver em casa. Se são as que têm a chave da cozinha. Assim que a hora que quiserem comer, aí elas estão na cozinha e preparam o que querem comer. Mesmo que depois, quando chega a hora de comer, come um pouquinho, mas e tudo que comeram antes. Assim que quem menos come algumas vezes é o esposo, porque está muito ocupado trabalhando, e as crianças na mesma forma. Mas isso está bem. Está bem que comam, mas que tampouco façam em excesso e vão fazer gastar mais do que o normal aos seus esposos, porque não convém também. Sempre vai se refletir depois em excesso de peso e de todas estas coisas na maior parte das vezes. Outras, pois, aumentam sem comer muito, mas é preciso dar a volta, a forma e a solução aos problemas. E para algumas pessoas, se para algumas pessoas é problema. Se não é problema para a esposa, tem que ver se para o esposo sim é problema. Porque se for problema para a esposa ou não é problema para a esposa, mas o esposo não gosta muito assim, então tem que ver como faz para que tenha o seu esposo contente. E agora, podemos ver que Jesus diz, não tem necessidade de irem, dai-lhe vós de comer. Tremendo problema para os discípulos. E lhes diz, e Jesus pergunta, o que vocês têm? Não temos nada, o único que há é um rapaz ou um menino por aí. Já o tinham verificado que tem uns pãezinhos e uns peixinhos. Não se sabe de quem era filho este menino. E não se sabe o que os discípulos iriam fazer para obter o que esse menino tinha, se é que Jesus demandasse assim. Agora eles pensaram, bom, dizer que é uma criança que tem isso por aqui, o melhor é algo talvez da família, ou se não, que esteja vendendo estes pãezinhos e estes peixinhos. Ao dizer assim a Jesus, pois vai dizer, bom, vocês têm razão, vão vocês, ou que se vão, os despedimos, que vão comprar nas cidades, por aí mesmo, e já se vão tranquilos. Mas Jesus disse, tragam aqui esses pãezinhos e esses peixinhos. E o menino, pois, teria que pagar se era que estava vendendo, ou se era da família, ou se era de algum dos discípulos, o menino, então, pedir que
entregar a que Jesús, o entregasse a Jesus e o desse para levá-lo a Jesus. E Jesus diz, agora, ya han traído lo que tienen, já trouxeram o que ahora tem, agora peçam ao povo que se sentem sobre o pasto, sobre a grama, de 50 de 50 em 50. E por que de 50 em 50? O 50 é um número muito importante. Vejam vocês, o 50 é Pentecoste, e Pentecoste, o dia de Pentecoste, encontramos que Deus derramou do seu Espírito Santo e veio a água que jorra para a vida eterna, que corre pelo ventre, pelo interior de cada filho e filha de Deus. Veio água da vida eterna. E vejam vocês, o ano 50 é o ano do jubileu, onde virá a transformação de nosso corpo, quando se atualizar o ano 50. Esse é o ciclo divino, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Assim que vejam vocês como Cristo usa esse número 50 durante a dispensação da graça, esteve se vivendo sob o ciclo divino do dia de Pentecoste. E para o último dia se entrelaça com o ano de Pentecoste, onde, em acréscimo, ao receber o Espírito Santo, o qual foi derramado no dia de Pentecoste, 2000 anos atrás, e continuou sendo derramado sobre toda a carne que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, e assim obtivemos o novo nascimento depois de crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e recebemos o corpo teofânico da sexta dimensão para o último dia. No ano do jubileu atualizado, receberemos o corpo físico e eterno que Ele prometeu para nós. Vejam, isso é a dupla porção do Espírito. Primeiro, com as primícias do Espírito, recebemos o corpo teofânico. E com a dupla porção do Espírito, receberemos o quê? O corpo físico e eterno que Ele prometeu para cada um de nós. Sob o dia de Pentecoste, recebemos as primícias do corpo teofânico. E sob o ano de Pentecoste, sob o ano do jubileu, recebemos o corpo físico eterno que Ele prometeu para todos nós. Encontramos que em duas ocasiões Cristo multiplicou os pães e os peixes. E vejam vocês, em uma ocasião eram 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres, e na outra ocasião eram 4.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Se contarmos as crianças e as mulheres, e se calcularmos com base no que há aqui, se contarmos os homens, os varões que há aqui, e em seguida contamos as mulheres, provavelmente encontraremos que há mais mulheres que varões. E se assim foi naqueles dias, se haviam 5.000 pessoas, 5.000 homens, entre jovens e adultos e crianças, sem contar as mulheres, e se para aquele tempo haviam mais mulheres assim nas atividades que homens, então a congregação que ali estava sendo alimentada com os pães e os peixes passavam de 10.000 pessoas. Mas, como não nos explica a Bíblia, que quantidade do sexo feminino houve nessas duas ocasiões, o deixamos assim quietinho. E todos os que quiserem saber o número exato das mulheres que houve nestes dois milagres, pois esperemos que estejamos no milênio e ali veremos qual é o número, porque aí vamos saber tudo. Assim que não há nenhum problema. Vejam, por exemplo, quando falamos sobre a quantidade de homens, pois isso está bem. Mas quando se diz, sem contar as crianças e as mulheres, isso já não há limite. Ou seja, que é melhor para as mulheres que não haja limite e possam entrar todas as que quiserem entrar. Agora, isso é uma bênção grande para os filhos e filhas de Deus. Sabemos que há um número de escolhidos.
E agora não sabemos se há nesse número de escolhidos mais mulheres que homens. Agora, isso veremos também no milênio, para não quebrarmos a cabeça com estes números por enquanto. Vamos aproveitar melhor o tempo vendo o poder do sétimo selo, que é o poder de Cristo em sua segunda vinda. Em sua primeira vinda, ele veio como Cordeiro de Deus para morrer na cruz do Calvário e realizar a obra de redenção, tomando nossos pecados, colocando nossos pecados nesse corpo imortal. Ele disse: ninguém me tira a vida, eu ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la, mas para tornar mortal esse corpo teve que tomar nossos pecados, porque a recompensa do pecado é o quê? Morte. Portanto, ao tomar nossos pecados e serem colocados sobre Jesus, se tornou mortal o seu corpo físico e morreu na cruz do Calvário. Talvez o diabo ficou muito contente e disse: o tornei mortal, consegui matá-lo. E, no entanto, o diabo não percebeu que essa era a própria derrota do diabo. O que o diabo acreditou que era a derrota de Jesus, foi a derrota do diabo. Porque o diabo é como a abelha que pica e perde seu ferrão. Não sei como chamam aqui ao ferrão. Lá diz, não sei se significa algo diferente aqui, o veneno. Esse picadinho assim que bate, e quando se vai, foi a morte da abelha. Melhor teria sido que não tivesse picado ninguém, porque no dia que pica uma pessoa, aí os seus dias terminam. E em seguida a pessoa aperta e tira esse ferrão e a pessoa continua vivendo. E ainda se deixar o ferrão aí, não há nenhum problema. Pois se tiver artrite ou reumatismo, ou coisas assim, dizem que as picadas da abelha são muito boas. Assim que, quando o diabo colocou o seu ferrão em Cristo, perdeu todo o seu poder. Um poder que ele tinha roubado e agora perdeu todo o seu poder. Perdeu todo o seu poder da morte e do inferno. E agora, vejam, serviu de remédio. Agora o problema da raça humana, das doenças e tudo, o que acontece? Com a morte de Cristo na cruz do Calvário e o diabo enterrando o seu ferrão aí, vejam vocês, Cristo levou nossas enfermidades e agora Ele nos liberta, Cristo, de todo o poder do inimigo. Porque Cristo tomou o poder do diabo, o tirou. Quando enterrou o poder da morte, aí perdeu o seu poder. É como a abelha que pica e enterra esse ferrão e em seguida perde o poder. Por quê? Porque perdeu seu ferrão. E Cristo aí, quando recebeu essa ferida de morte, aí o diabo perdeu o seu ferrão. E o poder... O diabo perdeu o poder que tinha roubado e agora Cristo tem as chaves do inferno e da morte. E Cristo é quem ressuscitará todos os crentes nele que partiram e nós os que vivemos, se permanecermos vivos até que ressuscite os mortos em Cristo, seremos transformados. Agora, o paraíso é muito bonito e ali nem se trabalha. Nem se cansam ali, nem comem, não tem que cozinhar ninguém ali. As que não gostam de cozinhar. O paraíso é um bom lugar. E os que não gostam de trabalhar, o paraíso é um bom lugar. Mas lembrem que o paraíso é para os crentes em Cristo, que são pessoas trabalhadoras e que trabalham primeiro aqui para depois descansar lá, se acabam os seus dias aqui na terra. Agora, quantos gostariam de estar descansando no paraíso? Há muito poucas pessoas gostariam de estar descansando no paraíso, tendo tanto trabalho aqui. E os que vão descansar no paraíso, ali,
Seus trabalhos já terminaram. Não podem seguir trabalhando na obra de Deus Não aqui. Por quê? podem Porque continuar já se foram trabalhando ao na paraíso. obra de Deus aqui. Por E quê? ali Porque nem já se se trabalha, foram ao paraíso. nem se cansa, E ali nem nem se come, trabalha, nem nem duerme, se cansam, pero nem están comem, nem esperando dormem, mas la estão resurrección esperando a en ressurreição em cuerpos corpos eternos. E disseram ao nosso irmão E Branham, quando disseram foi ao nosso de irmão visita Branham numa quando ocasião foi allá, de visita numa aqui nem ocasião lá, trabajamos, nem comemos, aqui nem nem trabalhamos, dormimos, nem comemos, nem dormimos, pero nosotros mas nós regressaremos à terra, tomaremos o corpo e regressaremos à terra, e então comeremos. Assim que já eles eles nos han extendido uma invitação para que los invitemos nos a comer estenderam quando um regresen. convite para que os convidemos a comer quando eles regressarem. Disseram-nos que podem comer como Jesus quando ressuscitou. Não criam que era ¿Tienen algo Jesus. de comer? E o que disse Jesus? Tem algo de dieron comer? Lhe deram panal de abejas e um pedaço de favo, um pescado, pedaço de favo de abelhas e um pedaço de peixe, comió delante de e ellos. comeu diante deles, porque en el cuerpo porque no teofánico, corpo teofânico, vean ustedes, vejam vocês, allí, ali no nem paraíso nem comem, nem dormem, não se cansam, não ficam com sono e nem trabalham também, e estão muito contentes, muito felizes ali, mas estão desejosos de regressar à terra, mas não no mesmo corpo, porque no mesmo corpo teriam os mesmos problemas que tiveram quando estiveram aqui, mas que eles sabem que será em um novo corpo, um corpo eterno, e disseram ao nosso irmão Branham, quando ele quis ver Jesus, disseram-lhe, agora não o pode ver, está mais acima, ou seja, está na sétima dimensão. Eles estavam ali na sexta dimensão e Jesus estava mais acima, na sétima dimensão, lá fazendo intercessão no trono do Pai, mas lhe disseram, mas não se preocupe, ele virá a ti e te julgará. Hã? Como? E pediu explicação. E como é isso que vai me julgar? Sim. Serás julgado. E se entrares, nós entraremos contigo. Porque todos eles eram os convertidos sob o ministério do nosso irmão Branham. Estiveram em uma forma direta ou indireta relacionados com o ministério de Jesus Cristo através do nosso irmão Branham. Ali estavam os do seu tempo. Por isso, depois quando regressou aqui à terra novamente no corpo físico, ainda disse aos que estavam aqui presentes que estavam escutando em algumas ocasiões, lhes disse, eu vi vocês também lá. O que significa isso? Que a maior parte dos que ainda estavam vivendo naqueles dias e estiveram sob o ministério do nosso irmão Branham e o escutavam pregar nesses dias, a maior parte iriam ao paraíso quando nosso irmão Branham estivesse ali. Também os veria ali, porque os viu quando foi de visita ali. E como pode ser que os veja sem ainda ser o tempo? Porque nosso corpo teofânico é da sexta dimensão. E ainda, vejam vocês, ainda nosso irmão Branham podia ver aos primeiros da sua era e também ver os últimos da sua era. E agora vejam, João o apóstolo não viu no seu corpo teofânico o anjo de Jesus Cristo e recebeu a revelação do Apocalipse do anjo de Jesus Cristo? João foi transportado ao dia do Senhor, ao sétimo milênio, por esse mesmo anjo, e lhe mostrou todas essas coisas. Porque na dimensão da teofania, a sexta dimensão, não há limitações de tempo. Pode ir para diferentes tempos. Vejam vocês. E não há nenhum problema. Esse é o tipo de corpo que nós temos, o corpo teofânico, o qual teremos por toda a eternidade dentro do corpo físico e glorificado que teremos. Assim que temos o meio de transporte mais moderno que possa se obter para os milhares ou milhões de anos futuros. Não vamos ter problemas de transporte. Se João foi transportado da década de 90 do primeiro século a este último dia,
al día del Señor ao dia do Senhor, sin ningún problema. sem nenhum problema. E E durante durante 2 anos esteve recebendo a revelação apocalíptica, ou seja, que durante esses 2 anos, vamos dizer em nossos termos, podia dizer a João, bom, João, vamos, que vou te mostrar outras coisas que não te mostrei ainda, e transportá-lo em espírito. Ao estar em espírito, se pode caminhar para o passado todo o tempo que quiser caminhar. Pode-se caminhar para o futuro todo o tempo que se quiser caminhar. E se pode estar no presente, vendo tudo no presente. Nosso irmão Branham, estando no corpo teofânico, quando foi levado onde estavam os crentes da sua era, diz que estando em seu corpo, tocou a cabeça e tinha todo o cabelo. Disse, é algo estranho porque eu vejo que estou em outro corpo e tenho todo o cabelo neste corpo e olho para baixo e vejo meu corpo lá na cama deitado, um corpo que já tem uns 50 e poucos anos. É algo estranho. E diz que todos ali, nessa dimensão, todos eram jovenzinhos. E ele também. E tinha todo o cabelo. Diz, será um sonho? Eu vou ver se é um sonho. Mordeu um dedo e sentiu. Ou seja, que teve tato. E disse, não é um sonho, assim que estou em um corpo real. E essas pessoas estão em corpos reais. Vejam vocês, é o corpo teofânico onde os santos que partem desta terra vão viver. O corpo onde ele foi quando partiu desta terra. Nesse corpo, ele está. E foi dito, tu serás julgado primeiro. Ele virá a ti e tu serás julgado primeiro. E se tu entrares, entraremos contigo. Ou seja, se o mensageiro não entrar, não entra ninguém dessa era. Porque ele é o mensageiro líder dessa era. Por isso o mensageiro tem que vigiar. E sempre está vigiando sua era. De modo que tudo corra bem. E os que não estiveram de acordo com São Paulo, pois não vão pertencer à era de São Paulo. E assim por diante, os que não estiveram de acordo com o mensageiro de cada era, pois não vão pertencer a essa era nem a esse mensageiro. Deus somente reconhecerá os que estiveram em linha com a mensagem e o mensageiro de cada era. Porque as pessoas que estiveram de acordo com esse mensageiro são os que pertencem a essa era e a esse mensageiro. E assim é para o último dia. Os que estarão em linha com a palavra de Deus na era que nos corresponde viver, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, na vinda do esposo, são os que entrarão com ele às bodas e se fechará a porta. E em seguida os que virão batendo depois, vejam vocês, não estavam de acordo com ele, pois não entraram com ele. E não estavam esperando na forma que tinham que esperá-lo. E depois, quando regressaram, nem diz sequer se tinham ou não tinham o azeite que foram buscar, e queriam entrar nas bodas com ele, com o esposo. Queriam ser unidos com o esposo e ter um corpo eterno e ser a imagem e semelhança de Cristo. Mas isso não é possível, exceto para os escolhidos de Deus, os quais de era em era estiveram de acordo com Cristo e sua manifestação através do mensageiro de cada era. O resto corresponde ao resto das pessoas que estão na outra seção do livro da vida, os quais morrem e ressuscitarão depois do reino milenial, depois do milênio, para serem julgados e entrarem à vida eterna. Os que os seus nomes tiverem permanecido escritos no livro da vida, e os que não tiverem permanecido, pois não viverão eternamente, mas que serão julgados e lançados
lago de fuego. ao lago de Eso es fogo. lo que dice Apocalipsis Isso é o que diz Apocalipse en el no capítulo capítulo 20, verso versículo 14 14 e 15 diz: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito, no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Porque não tem parte na vida eterna. Se não estiver escrito aí, pois não pode ir para lá. Agora, vejam vocês como, no programa divino, todas estas coisas para este tempo final estariam sendo esclarecidas em nossa era e seria a era que que mais luz teria. ¿Por quê? Por quê? ¿Qué tiene más luz? O que tem mais luz? Una casa Uma casa durante la noche durante a noite, alumbrada con iluminada com a luz da con la lua, luz de la luna, ou com a luz da Ou uma lua, casa ou uma durante casa el dia, durante o dia, alumbrada com a luz do iluminada com a luz do sol. si la casa Se a tiene buenas casa ventanas, tiver boas janelas, ni siquiera hay que prender nem la luz sequer dentro, é preciso ligar a luz dentro. y si tiene E se en el tiver techo traga luz, no teto tiver clarabóia, casa está a iluminada casa por está dentro. iluminada por dentro ni siquiera e nem necesitan sequer prender precisam la luz ligar a luz elétrica. elétrica. Y ahora miren la casa de Dios, E agora que es la vejam. iglesia de Jesucristo, A casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, la casa de Dios, a que es la iglesia casa de Deus, Jesucristo, que é a tiene igreja de Jesus Cristo, tem buen tragaluz. uma boa Es un clarabóia. diamante, la edad de la piedra É um angular. diamante, a era da pedra angular. Y ahí la luz del E día. aí a luz do dia. Durante Durante as 7 eras esteve se iluminando com a y la luz del sol lua reflejando da noite también e a luz do en sol los se mensajeros, refletindo também nos mensageiros y en la luna, e na y de ahí lua, era que le daba e luz daí al era que mundo. dava luz ao mundo, agora é mas agora en la edad de la é piedra na angular, era da pedra angular, en donde onde recibe a luz recebe a directa del luz sol, direta do sol, porque Cristo Cristo es el sol é de o justicia, sol de justiça, y él, e Ele, como el séptimo como o sello, sétimo selo, en su venida, na sua vinda, estará estará resplandecendo como o sol, porque porque aos que temem meu nome nascerá o sol de justiça, e aqui la luz del sol, a luz do sol, A luz de sua venida. a luz da sua vinda, En la edad de la na pedra era da angular, pedra que es angular, la edad, que é a era, que é um diamante. Si ustedes Se vocês colocan en una piedra angular colocarem em uma pedra hecha de angular diamante, feita de diamante la luz, a luz passando de um lado que ao sucede? outro, o que acontece? el prisma del O prisma, el arco iris, los siete o colores del arco-íris, as arco 7 cores do son vistos. arco-íris são vistas. E E isso é o que para este tempo final estará sendo visto na era da pedra angular, como é visto em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, onde encontramos o anjo forte que desce do céu. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Vem? Aí está a luz do sol. E não há arco-íris se não houver luz. E agora, estando a luz do sol aí, aparece o arco-íris. E agora podemos ver também que é na era da pedra angular onde Cristo vem como sol de justiça resplandecendo, e é aí onde as 7 cores do arco-íris, que é o pacto divino, estará manifestado em toda a sua plenitude. Em cada era da igreja gentia somente se refletiu uma cor do arco-íris, e dessa cor a metade do círculo nada mais, que é um arco, mas não um círculo completo. A única etapa ou era da igreja de Jesus Cristo onde se manifesta o arco-íris completo, o círculo completo com as 7 cores do arco-íris, é na era da pedra angular. Essa é a era onde pega a luz do sol de justiça, vindo e resplandecendo, e se produz o prisma das 7 cores do arco-íris, o círculo completo se manifesta, e aí se manifesta o pacto divino em toda a sua plenitude para todos os filhos e filhas de Deus. E sob o pacto de Deus, para a sua igreja e para o povo hebreu, encontramos
que que Cristo, bajo ese pacto, sob esse pacto, estará restaurando sua igreja em corpos eternos e estará restaurando o povo hebreu como nação. Agora, podemos ver que nas 7 etapas ou eras da igreja gentia, não se disse nem a metade de toda a revelação de Deus, mas na era da pedra angular se revelará toda a revelação de Jesus Cristo. O que já foi dito e o que não foi dito também será revelado. O que foi dito é quanto? De tudo o que tem que ser revelado à igreja de Jesus Cristo. Vejam, durante todas as 7 eras completa, foi dito somente quanto? Vamos ver, a metade, porque o resto é a outra parte do círculo e as 7 eras completas é somente a metade. A outra metade está na era da pedra angular. E na era da pedra angular, porquanto é um círculo completo, se diz tudo o que foi dito nas 7 eras, mais o que não foi dito nas 7 eras, e completa o círculo completo. Agora, em cada era, somente houve 14avos do que seria revelado à igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular. Ou seja, que a porção correspondente a cada era foi 1/7 do meio círculo, e de um círculo completo é o quê? 14avos. E agora nós teremos em nossa era 14 vezes o que eles tiveram em cada era. E o que eles tiveram em todas as eras, agora nós teremos o dobro. Eles tiveram 7 vezes nas 7 eras completas, e agora nós teremos 14 vezes o que eles tiveram, mais o que eles não tiveram, que era para nós. E agora, isto é, na vinda do Filho do Homem, com poder e glória, com os seus anjos, vindo como Cristo disse em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, quando nos falou ali dizendo: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Como virá na glória de seu Pai? Para quê? Para recompensar a cada um conforme as suas obras. Aos que não fizeram corretamente e não serviram a Deus e não aproveitaram a oportunidade de salvação, receberão pagamento. E, em resumidas contas, o pagamento será a grande tribulação se estiverem vivos, para os que estiverem vivos neste tempo. E os que partiram, já no juízo final, receberão pagamento. E agora, para os escolhidos de Deus, será a ressurreição dos mortos em Cristo, se já partiram. E para os que estamos vivos será a transformação de nossos corpos, para o qual Ele nos dá a sua mensagem e nos prepara. E nos revela todos os mistérios que devemos conhecer, e sobretudo o mistério da sua vinda. Como o anjo forte que desce do céu, e como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a palavra encarnada em um homem, e nos dá a fé para ser transformados e raptados, que a fé é a revelação da sua vinda no último dia.
Essa é a revelação, a fé, que a igreja para o último dia estaria esperando, porque a igreja noiva de Jesus Cristo estaria esperando a fé, a revelação do rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo forte, a vinda do verbo, da palavra, encarnada em um homem, no último dia manifestando essas grandes promessas que ele prometeu para o tempo final, para a era da pedra angular e a dispensação do reino, onde serão chamados e juntados todos os escolhidos de Deus para assim serem preparados para serem transformados e raptados neste tempo final. Vejam que o sétimo selo no seu poder chame e junta com a grande voz de trombeta todos os seus escolhidos, manifesta os ministérios de Moisés e Elias e os de Jesus também, o sétimo selo que é a vinda de Cristo com seus anjos. Vejam vocês, no seu poder estará manifestando o ministério de Elias, o de Moisés e o de Jesus, e com a mensagem da grande voz de trombeta do evangelho do reino estará chamando e juntando todos os escolhidos de Deus na era da pedra angular. Não é uma obra humana, mas que é a obra desse anjo que está aqui, que é o anjo que desce do céu vestido de uma nuvem. Aqui está, vestido de uma nuvem, formada por anjos, e ele mesmo é parte dessa nuvem. E ele é quem realiza a obra do último dia na era da pedra angular, assim como os outros 7 anjos tiveram que estar manifestados em carne humana para ter seus ministérios. Assim também o anjo, que é diferente dos demais, tem que estar manifestado em carne humana no anjo de Jesus Cristo para ter seu ministério. E assim chamar e juntar os seus escolhidos com a mensagem da grande voz de trombeta do evangelho do reino. E assim nos colocar na era da pedra angular e assim também nos dar a revelação, a fé, para ser transformados e raptados, que é a revelação da vinda deste anjo, que era diferente dos demais, vindo à terra em carne humana, e isso é a vinda da palavra do verbo em carne humana, a vinda da palavra encarnada em um homem, no anjo do Senhor Jesus Cristo, manifestando-se e chamando e juntando todos os seus escolhidos na era da pedra angular. Vejam todas as coisas que o sétimo selo faz. Recorde, o sétimo selo é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, e tem inúmeras coisas no projeto divino para realizar nesse tempo final, e ele no último dia estaria realizando todas essas coisas, cada uma no seu momento preciso diante de Deus. Ou seja, que não vai colocar primeiro as coisas que tem que fazer ao final. Cada coisa tem que ser feita no tempo assinalado por Deus, e quando cumprir até a última, nós seremos transformados depois que os mortos em Cristo forem ressuscitados. E depois, o resto das coisas que ele tem que cumprir na sua vinda, as cumprirá também. E estaremos com ele aqui na terra por 30 ou 40 dias no corpo eterno. E em seguida iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por 3 anos e meio estaremos com ele nessa grande festa, e ali veremos a Cristo no seu corpo, em seu corpo glorificado o veremos. Esse é o tempo quando já estivermos transformados, que poderemos ver a Jesus Cristo em seu corpo. Antes o vimos através das eras, manifestado no corpo de cada anjo mensageiro, e na era da pedra angular também, no corpo do anjo mensageiro de Jesus Cristo. Mas em breve o veremos em seu corpo glorificado, quando nós já tivermos também nosso corpo glorificado. E estaremos com ele na ceia das bodas do Cordeiro no céu. Depois regressaremos à terra, já como reis e sacerdotes, com um novo corpo, e na posição de reis e sacerdotes para o glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E tudo isso é no poder do sétimo selo, no poder da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Agora vimos todas as coisas que o sétimo selo, que é o Senhor em sua segunda vinda, como rei dos reis e senhor dos senhores, estará fazendo na manifestação do seu poder. E nós somos o resultado
dessa manifestação do sétimo selo, sendo chamados e juntados neste tempo final, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E estamos sendo preparados para ser transformados e raptados neste tempo final. Vimos assim rapidamente, porque levaria muito tempo para mostrar com todos os detalhes que tem este tema, o poder do sétimo selo. Mas vejam, com o poder do sétimo selo, todas as coisas prometidas por Deus para serem realizadas neste tempo final serão realizadas. Porque é Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que se fez carne 2000 anos atrás, vindo novamente no último dia em carne humana. Isso é a vinda da palavra encarnada em um homem, vindo no poder da palavra pura. Isso é vindo no cavalo branco no poder da palavra pura, porque um cavalo, um animal na Bíblia, representa um poder. E está vindo no poder da palavra pura no último dia. E está vindo como? Está vindo como a palavra, o verbo, a palavra encarnada onde? Em um homem, porque em um homem que tem que se encarnar a palavra, o verbo. E agora? Esse homem tem que ser um homem deste tempo final. Assim como o ministério de Moisés e o de Elias estarão manifestados em carne humana em um homem, tem que ser em um homem deste tempo final. E o ministério de Jesus estará manifestado em carne humana neste tempo final, e tem que ser em um homem deste tempo final, no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E vem no poder do sétimo selo, vem no poder da palavra, e vem para cumprir tudo que ele prometeu para sua igreja, para este tempo final. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês falando sobre o poder do sétimo selo. Tudo que Deus fará neste tempo final, o fará no poder do sétimo selo. Nos chamou em e com o poder do sétimo selo. Abriu uma nova era com o poder do sétimo selo. Abriu uma nova dispensação com o poder do sétimo selo. Nos deu uma mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino com o poder do sétimo selo. Nos deu uma mensagem para uma nova era, a era da pedra angular com o poder do sétimo selo. E ressuscitará os mortos em Cristo e transformará os que estão vivos com o poder do sétimo selo. Porque todo poder lhe é dado no céu e na terra, disse Cristo assim. Todo poder me é dado no céu e na terra. E ele, assim como esteve manifestando o seu poder de era em era no último dia, manifestará todo o seu poder em toda a sua plenitude e cumprirá tudo o que ele prometeu para este tempo final. Tanto a favor dos escolhidos de Deus, como do povo hebreu, como também com relação ao reino dos gentios, ao reino da besta, os pés de ferro e de barro, tudo será com o poder do sétimo selo, e no poder do sétimo selo. Vimos nosso tema, o poder do sétimo selo. Com esse poder, será que tudo o que Deus prometeu para este tempo final será realizado. E graças a Deus que fomos chamados e juntados, e os que faltam para serem chamados e juntados também serão chamados e juntados com o poder do sétimo selo. Sendo revelado o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, da vinda da palavra encarnada em um homem. Essa é a única mensagem com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus entre os gentios, e serão chamados e juntados 144 mil hebreus também. Nenhuma outra mensagem poderá chamá-los e juntá-los. Vejam vocês, mensageiros poderosos como São Paulo e outros mensageiros poderosos tentaram chamar e juntar esses 144 mil hebreus e não puderam. Porque
é para o tempo final, para serem chamados e juntados com o poder do sétimo selo, revelando ao povo hebreu o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. Não há outra mensagem para o povo hebreu ser chamado e juntado, e não há outra mensagem para os escolhidos de Deus no último dia serem chamados e juntados. Essa é a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus no poder do sétimo selo. É o poder do sétimo selo, o poder de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua segunda vinda, sendo manifestado esse poder. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho do poder do sétimo selo. Que Deus os abençoe, que Deus guarde a todos e que em breve, com o poder do sétimo selo, os mortos em Cristo sejam ressuscitados e nós, os que vivemos, sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Porque nós, os que vivemos, somos os que veríamos a vinda do Filho do Homem com seus anjos no poder do sétimo selo. E isso é o que estamos vendo neste último dia. Por isso, com o poder e no poder do sétimo selo, fomos chamados e juntados. E no poder do sétimo selo, seremos transformados neste tempo final. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos pedir a Miguel que passe por aqui, já que temos compromisso dentro de alguns minutos. Já vamos passar Miguel para continuar e finalizar nossa parte nessa noite. Não chegamos ainda à hora, Miguel? Foi o tempo voando. Isso que não li, muitas escrituras. E não lhes li quase da mensagem do irmão Branham. Quanto li, Miguel? Não recordo em quantos lugares li, mas se li muito pouco, já que temos pouco tempo nesta ocasião. Mas vejam, foi 1h com 5 minutos e já levamos como uns segundinhos do outro minuto. E ainda ficaríamos aqui até pela madrugada. E ainda continuaríamos toda a semana. E ainda não terminaríamos de revelar tudo o que Cristo, com o poder do sétimo selo, com o poder da sua vinda, como o leão da tribo de Judá, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, fará neste último dia, no cumprimento da sua vinda como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21. E como anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E passem todos muito boa noite. Conosco, Miguel Bermudes Marim.